Olá, crimers! Como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o Ted Bundy, que é com certeza um dos maiores serial killers da história. O caso é longo, então já pega seu café, pega o que você for beber, senta na cadeira que lá vem a história. Theodore Robert Cowell, ou como era mais conhecido, Ted, ele nasceu em novembro de 1946, em Burlington, nos Estados Unidos. E ele teve uma infância muito conturbada, sendo sempre menosprezado pela família, pelas pessoas ao redor, era uma loucura. Ele chegou a relatar que ele nunca teve muitos amigos na infância. Ele era sempre o excluído do rolê. E outra coisa, dentro da casa dele o clima era sempre muito esquisito, era muito estranho. Ele vivia com os avós. Então, na verdade, o que aconteceu? A filha deles engravidou, porém o pai, ele não era presente, tinha simplesmente sumido depois que a gravidez foi descoberta. Aí, os avós, eles pegaram o filhinho que nasceu, que era o Ted, e cuidaram como se fosse filho deles. Então, ele cresceu ali pensando que a mãe dele, na verdade, era irmã dele, e que ele era filho dos avós. É uma loucura, né? Dentro de casa, as agressões verbais e físicas eram ali presença confirmada por parte do avô dele, que no caso ele sempre ficava brigando com a avó e era sempre uma loucura dentro daquela casa. Quando o Ted estava com 5 anos de idade, lá em 1951, a mãe dele se casou com um homem chamado Johnny Cuthbert Bundy, que adotou o Ted como filho. Daí que a gente já vê que o sobrenome veio dele e não era da família da mãe dele. Aí eles até se mudaram de cidade, eles foram para Washington justamente para poder sair de fora ali daquela vizinhança que nem sabia de quem era o filho de verdade. Porém, o Ted ele nunca quis muita proximidade com o padrasto, não. Justamente porque ele era muito apegado ao avô dele, então ele sempre deu aquele chute na bunda, sabe, do padrasto. Ele vinha tentar aproximação e ele virava a cara, fazia egípcia. Até porque quando eles mudaram e simplesmente a mãe dele assumiu ele e agora ele tá com o padrasto, ele não tava entendendo muito bem a história, né? Ele era muito novo, ele não conseguia entender. Passava pela cabeça dele, nossa, mas como assim eu vou ser criado pela minha irmã e meus pais? Era basicamente isso. O Ted foi crescendo e ele era um ótimo aluno na escola. E dito isso, não demorou muito para ele poder entrar numa faculdade. Ele cursou psicologia e lá na época da faculdade ele conheceu a Diane Marjorie Jean. Uma moça alta, atraente, bonita, rica, da Califórnia, no qual foi a primeira namorada de Ted. Além disso, ele acabou se envolvendo com a política, ele era um super militante ali, ativista do Partido Republicano. Ele vivia para apoiar o Richard Nixon, que inclusive tinha uma ideia ali de diminuir a violência na região. Coincidência, né, amores? Em 1973, o Ted ele já tinha terminado a faculdade e ele começou a se inscrever em vários vestibulares para poder fazer faculdade de Direito. Porém, ele acabou ficando desolado quando as notas dele chegaram porque elas eram realmente medíocres. Aí ele não conseguiria entrar numa boa faculdade de Direito. Então, aí ele foi fazer a faculdade de Direito dele em Puget Sound, no período noturno. Aí o relacionamento dele com a Diane foi degringolando, né? Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, ele ficava muito com essas inseguranças assim pra cima dela. Aí, conforme foi passando o tempo, ela parou de corresponder pra ele. Ele acabou ficando muito triste, se sentiu muitíssimo rejeitado. E a única coisa que ele tava com sede naquele momento era de vingança. Segundo ele, aquele verão passou pra ele como se fosse um borrão. Ele diz que ele nem se lembra do que ele fez. Depois disso, ele namorou com a Elizabeth Klupfer, com quem ele chamava sempre de Liz, em um modo carinhoso. Eles tiveram um relacionamento muito intenso. Ela, inclusive, tinha uma filha, então eles acabaram formando uma pequena família ali por um tempo. Porém, o Ted e a Liz, eles não tinham muita compatibilidade em certos assuntos e coisas que gostavam. Isso acabou atrapalhando o relacionamento deles. Além de tudo, ele era muito ciumento. Aí eles acabaram rompendo. A região de King County estava numa coisa de um medo sinistro, justamente porque mulheres começaram a desaparecer nos campos das faculdades. Linda Healy, de 21 anos, foi a primeira a desaparecer. Georgian Hawkins desapareceu logo em seguida, do campus da Universidade de Washington. Porém, quando elas desapareceram, ainda não estavam investigando um assassinato. Eram apenas desaparecimentos. Porém, com o desaparecimento de mais outras 4 mulheres, nossa, aí virou uma loucura. Todo mundo começou a ficar louco e aí já começaram a desconfiar. Tem alguma coisa estranha rolando aí.
Essas outras mulheres, essas 4 outras mulheres que sumiram na região de Washington e de Oregon, que são muito próximas. Essas garotas foram Gail Manson, Susan Hancourt, Roberta Catlin e Brenda Ball. Então houveram 6 desaparecimentos em uma média de 6 meses, e nenhum deles foi resolvido. Cerca de 1 ano antes das garotas começarem a desaparecer, o Ted Bundy ele chegou a trabalhar na Comissão de Crimes de Seattle. Então ele teve acesso privilegiado a muitas estatísticas criminais. Viu o que a polícia fazia, qual jurisdição era de onde, entre outras, né? Que aí conseguiu ajudar bastante aí a vida do Ted. Depois desses 6 desaparecimentos, mais 2 vítimas aconteceram. Elas desapareceram num parque em Washington. Porém, nesse, tiveram testemunhas. As testemunhas disseram que viram elas entrando dentro de um carro com um homem que estava com o braço engessado. Daí, só aí que a polícia começou a cogitar que poderia existir apenas um culpado. O Ted era um cara bonito, de bom humor, extrovertido, educado, então para ele era muito fácil conseguir atrair aquelas vítimas. Karen Darank, quando tinha 18 anos, ela estava num shopping, aí um homem chegou nela e se identificou como policial. Ele falou que tinha visto um homem tentando invadir o carro dela lá do lado de fora. Aí ele levou ela até o local para ela poder verificar se faltava alguma coisa. Ela olhou meio de longe assim e disse que não faltava nada não. Aí ele foi incisivo. Ele falou que o cara estava preso lá na delegacia e se ela podia ir com ele para poder prestar a queixa. Ela, um pouco desconfiada, pediu para ver a identificação dele. Ele logo mostrou a identificação dele e pronto, ela seguiu com ele para ir para a delegacia. Entrou dentro do carro dele, inclusive ela achou esquisito porque ele estava dentro de um Volkswagen, um Fusca. Aí ela pensou, não, ele pode estar paisana, então ela nem acabou falando nada, né? Eles estavam indo para a delegacia, aí ele simplesmente parou num acostamento ali perto de uma escola de ensino fundamental, onde estava bem vazio. Ele pegou ela pelo braço e algemou uma das mãos dela. Nisso, ele pegou uma arma e disse que ia estourar a cabeça dela. Cara, ela deve ter ficado muito louca, velho. Nossa, eu não saberia qual seria a minha reação. Nisso, ela conseguiu abrir a porta do carro e sair correndo. Porém, óbvio que ele não ia deixar barato. Saiu correndo atrás dela também e ele tava com um pé de cabra. Ele foi tentar acertar na cabeça dela com o pé de cabra, porém ela se defendeu ali com as mãos. Aí eles brigaram ali do lado de fora e do outro lado da pista tinha um carro que tava vindo. Ela conseguiu sair correndo para dentro desse carro e foi direto para a delegacia para poder falar do ocorrido. Um pouco antes, nesse mesmo dia, uma outra garota tinha sido sequestrada e lá naquele local tinha uma chave perdida. E simplesmente dentro da delegacia eles testaram. A chave que estava perdida no outro local do outro sequestro abriu as algemas que estavam na mão da Carol. Cara, no fim das contas, foram mais de 30 mulheres aí que sofreram nas mãos do Ted. Na verdade, tem a possibilidade de ser muito mais. Ele confessou 30, né? A polícia, ela só chegou até o Ted porque a Liz, lembra da Liz, a que era a namorada dele? Entrou em contato com eles, dizendo que as características eram muito parecidas com a do Ted, que às vezes eles tinham alguns surtos de nervoso e que realmente aquilo ali poderia ter sido ele. E além disso, que ele mudava muito de cidade. Porém, a polícia nem deu muita bola, seguiu em frente. Em 1975, o Ted ele foi preso porque ele não parou numa blitz. A polícia notou que o carro dele não tinha o banco do passageiro, ele tinha arrancado o banco do passageiro propositalmente. E tinham muitas coisas estranhas ali dentro do carro, como máscaras, luvas cirúrgicas, quebra-gelo, martelo, uma meia calça furada e muitos objetos bem comuns. Porém, não tinha nada ali que pudesse ligar ele ao que estava acontecendo, né? Então o Ted ele acabou sendo fichado e aí ele foi liberado, porém a polícia estava ali seguindo todos os passos dele. Nisso, eles linkaram aquela ligação que a Liz tinha feito para a polícia com as características do Ted, etc. Aí assim que eles começaram a ficar muito mais atentos no Ted. Depois disso, o Ted ele acabou trocando o Fusca dele por uma van branca. Depois de um tempo, a polícia conseguiu fazer uma vistoria minuciosa ali dentro daquela van. Encontraram fios de cabelo de mulheres que tinham sido desaparecidas e encontradas mortas, manchas de sangue que batiam com o tipo sanguíneo daquelas garotas que também tinham sido mortas, porque naquela época não tinha DNA. Então haviam ali provas suficientes para poder incriminá-lo. O Ted, ele sempre foi muito egocêntrico. Ele chegou a desdenhar
da Defensoria Pública que o haviam oferecido para ele justamente porque ele não tinha dinheiro, e ele pediu para que ele mesmo se representasse no tribunal. Então a justiça acatou e concedeu a ele a permissão para ele ir para a biblioteca do Fórum Criminal para ele se preparar e montar a sua própria defesa. O Ted ele sonhava com a liberdade, ele estava muito incomodado em estar preso. Aí, meus caros jovens rapazes e moças, ele começou a ficar pulando da cama dele. Ele subia em cima da cama e pulava no chão. Subia na cama, pulava no chão. Isso durou uma média aí de 2 semanas. Na verdade, foram 2 semanas exatas, como ele mesmo disse. Tudo isso para ele conseguir criar resistência ao impacto no chão. Imagina o que já vem por aí, né? No dia da audiência preliminar dele, ele conseguiu pular da janela do 2º andar do fórum e fugiu. Ninguém conseguiu encontrar ele. Ele ficou 3 dias escondido na floresta. Ele havia encontrado uma cabana ali. Porém, ele estava com fome, ele estava com frio, ele estava com sede. Aí ele acabou decidindo voltar. Aí ele simplesmente apareceu na cidade e foi pego. Eu sei que você acha que parou aí essas histórias de fugir, né? Tem mais. Em dezembro de 1978, ele estava dentro da cadeia esperando o julgamento. Porém, muito engenhoso como ele era, ele simplesmente parou de comer. Ele emagreceu muito e ele conseguiu fugir pelo duto de ar no teto. Ele entrou no duto de ar e saiu ali se arrastando pelo forro, chegou na sala de um dos carcereiros, pegou a roupa de um dos carcereiros e saiu pela porta da frente da prisão. E continuou cometendo seus crimes, né? Bom, ele fugiu e foi pra Flórida. E no início de 1979, ele invadiu uma casa de fraternidade onde só tinham mulheres morando ali. Onde, segundo a polícia, a ação dele durou uma média de 20 minutos. Porém, nesses 20 minutos ele fez um estrago. Ele deixou 4 vítimas mortas. As vítimas eram Margaret Bauman, Katie Kleiner, Karen Chandler e Lisa Levy. Elas estavam dormindo quando aconteceu, então elas não tiveram nem chance de poder revidar. Elas foram atacadas com pancadas na cabeça. Inclusive, o Ted, ele deixou 2 mordidas em uma das vítimas, e isso foi muito importante para o julgamento depois. Logo que aconteceu esses crimes, a polícia já ligou logo o Ted, né? Justamente por conta dos padrões que ele atacava. Sempre mulheres jovens, belas, bonitas ali, atraentes. Assim que isso aconteceu, a polícia colocou o nome dele na lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Você tem noção do que é isso? Dia 15 de fevereiro de 1979, um homem ele foi parado pela polícia. O policial achou estranho porque ele estava andando devagar demais, não sei, o policial achou suspeito e foi lá abordar. Ele tentou resistir, ele tentou fugir, porém não foi dessa vez. Esse homem era o Ted Bundy. Porém, o policial não fazia ideia de quem ele era, porque ele estava totalmente diferente. E lá na delegacia ele deu um nome falso, inclusive colocou até a carteira de identidade ali para jogo. Porém, não durou muito tempo. Logo eles descobriram de quem se tratava. Tinha muita gente no julgamento do Ted Bundy. Era um verdadeiro circo. Ele adorava uma câmera. Sempre que ele via uma câmera, ele tacava aquele sorriso belo, maravilhoso que ele tinha e nunca perdia o bom humor. Nossa, vamos subir a cabeça, foi? O Ted ele estava se representando no tribunal e ele sempre se declarou inocente. Porém, ele não se ajudou muito, até porque ele nem tinha experiência com o tribunal. Entre um julgamento e outro, o Ted ele foi levado por um dentista para poder fazer um molde da arcada dentária dele, justamente para poder provar no julgamento que aquela arcada dentária que deixou a mordida em uma das garotas era dele. Inclusive, ela combinou perfeitamente os tortos dos dentes, os dentes quebradiços que tinham. Ela combinou perfeitamente. Em 23 de julho de 1979, o réu ele foi considerado culpado de todas as acusações e foi sentenciado à morte. Mesmo depois de tudo isso, tinha muitas mulheres ainda que se sentiam atraídas por ele. As meninas são doidas, né? Tem algumas entrevistas com as meninas, elas dizendo que não tinham medo dele, que gostaria de conhecê-lo. Inclusive, ele é um dos caras que foram presos que mais recebeu cartas. Gente, o que essas meninas têm? Suicídio, né? Uma mulher chamada Carolee Ann se tornou namorada do Ted enquanto ele estava preso.
e ela defendeu ele com unhas e dentes nos julgamentos. E em 1980, em um dos julgamentos, o Ted estava se representando e colocou ela ali para poder testemunhar. E começou a interrogá-la. Aí no meio do discurso, ele parou tudo e pediu ela em casamento. E ela aceitou. Nas visitas que ela fazia para ele acabou engravidando ela. E aí nasceu uma linda menininha. Naquela época, eu acho que ele achava que aquilo ali ia dar um ar de família para ele e poderia ajudar ele a se safar daquelas acusações. Em 1986, quando a Carole, ela conseguiu realmente enxergar que o Ted era realmente culpado, ela ficou meio desolada e simplesmente ela desapareceu. E até hoje ninguém sabe o paradeiro nem dela e nem da filha dela com o Ted. Na tentativa de cancelar ou pelo menos adiar a execução de Ted, ele teve a ajuda de 2 novos advogados, justamente porque ele não tinha toda aquela experiência em tribunal e ele realmente precisava de ajuda e pelo menos ele reconheceu isso. Ele queria provar a insanidade dele e dizer que ele não poderia ser julgado. Ele até conseguiu adiar algumas vezes, porém no final não deu certo. Ele realmente tinha pego 2 sentenças de morte e não tinha mais recursos cabíveis para poder ajudar ele. Aí o Ted ele foi encaminhado para o corredor da morte, que inclusive ficou lá por quase 10 anos. Quando a ficha dele caiu, de que não vou conseguir me safar, ele acabou confessando a maioria dos crimes. E ele dava relatos muito detalhados dos crimes. Inclusive ele citou a necrofilia, que em nenhum momento tinha sido citada em nenhum caso. E ele falava daquilo com um gosto, sabe? Que parecia que ele estava revivendo tudo aquilo, era um orgasmo para ele. A execução de Ted foi marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. Como últimas refeições, ele pediu um burrito, arroz e salada para a véspera, e para o dia da morte dele, ele pediu apenas bife e ovos. Do lado de fora da prisão, tinha uma multidão de gente fazendo festa, bebendo, fazendo arruaça, soltando fogos, tudo aguardando o tão esperado momento. Tinha gente lá do lado de fora vendendo um monte de camisetas com as frases escritas Burn, Bundy, Burn, que é queima, Bundy, queima. E cartazes com Fry Bundy, que faziam essa comparação porque ele ia fritar na cadeira elétrica. As últimas palavras do Ted foi se desculpando por toda a dor que ele causou. Então, às 7 horas da manhã, o botão da cadeira elétrica foi acionado e ele foi executado. Por tudo o que ele causou com as mulheres, uma mulher foi escolhida para poder apertar o botão da cadeira elétrica dele, como uma forma de poder fazer justiça. Quando foi anunciado que a execução foi cumprida, nossa, lá fora virou mais festa do que já tava. Fry Bundy! Fry Bundy! Gritos, bebedeira, festa, abraço, choro de felicidade, justamente porque naquele momento a população se sentiu fazendo justiça. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Próxima semana, na quarta-feira, terá um outro vídeo falando sobre um outro serial killer. Tá ansioso? Eu tô. E você? Tchau, tchau. Até semana que vem.